olá, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham no canal da Semana Sociedade Espírita Maria Nunes. É uma satisfação enorme estar com vocês novamente. Hoje vamos conversar um pouco sobre as dificuldades do nosso cotidiano. Essas dificuldades inerentes a essa nossa condição humana, que são tão ostensivamente divulgadas nas redes sociais, na imprensa oficial, são conflitos diversos, quando não nos nossos lares, são nos lares de pessoas próximas ou de irmãos desconhecidos que não deixam de impactar as nossas vidas, o nosso dia a dia, ante a grandiosidade da maldade muitas vezes empregada, da falta de amor presenciada nesses contextos. Nós temos conflitos diversos em sociedade, são conflitos interpessoais, conflitos envoltos muitas vezes por violência, no ambiente familiar, no trabalho, até mesmo nas escolas, como vimos aí recentemente. Não bastasse isso, nós temos cenários de guerra. Estamos vivenciando mais de um cenário de guerra no nosso globo, vitimando muitas pessoas. Guerras muitas vezes motivadas por ganância, às vezes por vaidade, pelo ódio ou simplesmente pelo desejo de extermínio, o que é ainda mais triste. Nós temos situações de corrupção dos indivíduos, especialmente aqui no Brasil, corrupção da política, isso em detrimento, em prejuízo de milhões de pessoas, muitas vezes necessitadas dos recursos mais básicos. Pessoas que não têm o mínimo de alimentação, não têm uma moradia digna, não têm acesso à saúde básica, a uma educação que lhes dê a menor possibilidade de ascender na vida em busca de melhores condições. Nós temos doenças graves, passamos por uma pandemia, identificamos catástrofes, desastres naturais inclusive, vitimando muita gente. Nos deparamos com a violência urbana, com a violência rural nos campos, o que deixa muitas pessoas receosas de saírem de casa, e aquelas que precisam sair para ganhar o seu sustento, em busca de um lazer, fiquem igualmente preocupadas. Nós temos em nossa sociedade os contextos de perseguições por motivos religiosos, por convicção política, uma sociedade bem polarizada. Nós nos deparamos, infelizmente, ainda com muita discriminação e muito assédio. Isso por motivos diversos, motivos de orientação sexual dos indivíduos, das suas raças, das suas condições físicas e psíquicas. Esses temas, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente recheiam os nossos cotidianos, as nossas redes sociais, o noticiário, e nos impactam profundamente. Quantos, inclusive, não adoecem diante dessas dificuldades cotidianas? Rui Barbosa, certa vez, em um dos seus discursos, disse o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra,
a ter vergonha de ser honesto, desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa era um advogado, era um político, e ele falou essas palavras nesses meios, no meio legal e no meio da política. Mas talvez se trouxéssemos essas palavras para um ambiente de uma vida geral, pudéssemos dizer assim: de tanto ver triunfar a maldade, de tanto ver crescer a violência, os abusos e a desonestidade, de tanto ver a injustiça e as perseguições imperarem, de tanto ver a discriminação, a falta de empatia e de amor crescerem, o homem chega a desanimar da virtude e a questionar por que Deus permite tudo isso. Porém, meus irmãos, precisamos nessa hora parar e pensar, para não adoecermos e podermos seguir em frente. Precisamos pensar, por exemplo, na quantidade de pessoas nesse nosso mundo maravilhoso que se dedica ao bem. Quantos indivíduos doam-se na solidariedade e na fraternidade ilimitada, seja nas frentes religiosas, nas casas espíritas, nos templos evangélicos, católicos, em outras religiões, ou até mesmo entre aqueles que não professam nenhuma fé. Quantos se dedicam ao bem? Quantos se esforçam pela recomposição, pela reconstrução de famílias que muitas vezes sequer são suas, são de desconhecidos? Quantos se esforçam pela preservação das crianças, pela proteção dos idosos e pelo amparo aos aflitos, inclusive na política, nesse meio tão complexo de vivência e de convivência, nesse meio que ainda encontramos falas e ações iluminadas, embora não em sua maioria, mas as encontramos e precisamos reconhecer isso. Precisamos parar e pensar o quanto a medicina do mundo já evoluiu, quantas enfermidades ficaram para trás, quantas doenças passaram a ser doenças do passado, quanto o mundo já evoluiu em relação às medicações, aos fármacos, quanta dor já foi abrandada ou anulada em razão dessa evolução dos medicamentos, quanto já evoluíram os centros urbanos, os meios de produção rural, o trabalho braçal, diminuindo, as pessoas tendo mais acesso à educação, tendo mais acesso ao conhecimento e passando a desenvolver atividades que exigem muito mais do seu intelecto do que do seu trabalho braçal árduo. Dentro desse contexto, dessas dificuldades, precisamos parar para pensar quantas tecnologias mudaram as nossas vidas. É bem verdade que elas trouxeram muitos desafios de comportamento, muitos desafios até mesmo mentais para os indivíduos, mas quanto elas facilitaram as comunicações, quanto facilitaram o acesso às informações. Precisamos pensar em todas essas conquistas, nas conquistas que o homem já realizou e ainda realizará, por exemplo, em relação ao espaço. O futuro, meus amigos e minhas amigas, é promissor, A humanidade ainda tem muito a conquistar, muito a realizar,
pelo seu esforço, pelo esforço do seu merecimento e pela sua transformação. Por essa transformação que não é apenas coletiva, que é individual, mas que somada nos permitirá alcançar grandes saltos. Lembremos que Jesus nos advertiu, está lá nos Evangelhos. Ele disse que as maldades, as iniquidades, elas se multiplicariam, mas que não nos alarmássemos, pois isso seria necessário. Essas coisas seriam necessárias acontecer. E seriam necessárias acontecer porque, à luz do Espiritismo, à luz da lei de causa e efeito, à luz da reencarnação como uma oportunidade de resgate, como uma manifestação das maiores do amor divino, nós temos que muitos irmãos com coração endurecido, muitas almas recalcitrantes encontram-se entre nós na perspectiva de vencerem desafios desse endurecimento de corações e de espíritos. Encontram-se entre nós para despertar para as realidades das leis divinas e para o amor. E o Espiritismo nos esclarece em diversas obras, inclusive de Kardec, principalmente de Kardec, que se esses irmãos não se transformarem, eles não seguirão neste plano terreno, embora o planeta vá seguir. E Jesus disse que diante dessas dificuldades todas, nós deveríamos perseverar até o fim, usando naquele tempo os termos para sermos salvos. Porque Ele também nos lembrou lá, Ele nos prometeu nas suas bem-aventuranças muitas coisas. Ele disse que os aflitos seriam consolados. Ele disse que os mansos herdariam a terra. E sabemos de todo o progresso que as leis divinas proporcionam aos indivíduos. E nesse contexto, eu queria lembrar para vocês uma poesia que está contida na obra Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Essa poesia está intitulada Mensagem de Bom Ânimo e diz: enquanto o mundo hostil ruge e se desatina no mal com que a si mesmo alanceia e atraiçoa, guarda contigo a paz risonha, amiga e boa, avança com Jesus na jornada divina. Segue ostentando na alma a rútila coroa da humildade e do amor, na fé que te ilumina. E, abrindo o coração qual fonte cristalina, aprende, ajuda e crê, serve, luta e perdoa. Fita o Mestre na cruz e ergue o monte acima, e segue o monte acima. Recebe, jubiloso, a dor que te sublima e abraça na bondade a senda meritória. E, embora a tempestade em que a terra se agita, terás contigo mesmo a beleza infinita da suprema alegria em suprema vitória. Amaral Ornelas. E eu finalizo para vocês citando uma frase de Eurípides Barçanufo em uma mensagem psicografada na década de 80. A mensagem é intitulada Tempos Difíceis,
está no livro Eurípides Comunica, e ele finaliza a mensagem assim: só vence quem persiste, só vence quem persevera. Portanto, saibamos persistir no bem, saibamos perseverar no bem, como disse Eurípides e como nos ensinou Jesus. Um grande abraço a cada um de vocês. Que Jesus os abençoe.